Os médicos conversavam mais ou menos assim: eu não acredito que ele tá com pulsação em todo o corpo. Como isso era muita paz. Eu via assim, lá, eu meio sedado, meio acordado, eu via assim, era como se eu estivesse no alto de uma montanha belíssima. Dia 28 de outubro, mais ou menos 10 meses de casamento, ela estava em casa, nós estávamos em casa, era um dia de semana, mas nós estávamos em casa porque a minha esposa estava com problema de labirintite, então não poderia ir trabalhar, e eu estava de férias, e nesse dia ela tinha médico, e etc, e a gente estava em casa normal. Eu malhava, nadava, fazia tudo. E a gente tinha acabado de almoçar, eu tenho o hábito de descansar um pouco depois do almoço, e aí eu deitei para descansar no sofá. Cara, eu acordei com uma dor abdominal e na costa muito grande, umas 2h30 para as 3 horas da tarde, uma dor absurda que eu nunca tinha sentido. Eu não tinha, até onde meus olhos viam, não tinha problema de saúde. Eu malhava bastante com intensidade, nadava. Sim. E tal. Então, eu me levantei. Quando eu vi aquela dor terrível abdominal e na costa, eu me levantei. Quando eu me levantei, eu senti como se eu estivesse em pé, mas caindo ao mesmo tempo. Aquele suor frio, aquela fraqueza e tudo mais. Aí eu lembro só que eu gritei da sala, disse assim: amor, te veste, troca de roupa, porque nós vamos pra Unimed. E aí foi dito e feito. Nós saímos, descemos do nosso apartamento, nós morávamos ali na Augusto Montenegro, pegamos o carro, ela não podia dirigir porque estava com labirintite, então eu acabei tendo que dirigir. Uma dor terrível. E aí eu fui, no meio do caminho eu disse assim: amor, liga pra minha mãe, diz pra ela ir pra lá, porque o negócio é sério. Eu senti que a coisa era séria. E aí a gente chegou lá na Unimed, aí aquele atendimento, né, de emergência, pega isso aqui, senta ali, vai lá, vai no médico. Aí o médico fez um exame eletrocardiograma e não deu nada demais. Aí fez um exame de enzima, não deu nada demais. Começou, não, isso é estômago. Aí começou a passar remédio pra dor, toma remédio pra dor, toma remédio pra dor. E nada. Era uma dor terrível que tipo, me circulava, assim. Era o meu tórax inteiro. Aquela dor terrível. Aí eu tomava um remédio, tomava outro, nada de passar. A gente chegou mais ou menos umas 3h30 na Unimed, até 5, 6 horas, assim, mais ou menos. Eu tava nessa, sem saber direito o que fazer. E a minha mãe tava lá, a Carol tava lá, e aquela agonia, e eu ali sentado, esperando, e a dor nada de passar. Até que o médico estava para nos liberar. Esse médico é importante lembrar para depois. Sim. O médico estava para nos liberar quando a minha mãe foi lá com ele. Esse médico disse: doutor, posso lhe fazer um pedido? Por favor, faça uma tomografia no meu filho. Ele tá com muita dor, não passa. Já tomou tantos remédios para dor, não passa. Faça, por favor. Aí, não precisa, isso aí estão... Não faça, por favor, doutor. Se não precisar, ótimo, mas só para descargo de consciência. Aí o médico: tá bom, minha senhora. E ela foi e insistiu tanto que o médico cedeu. Tá, vou fazer. Rapaz, aí mudou tudo. Quando eu entrei para fazer... Quando eu fiz a primeira tomografia do tórax, eu entrei... Você entra na máquina, né, sai. Quando eu saí, a situação mudou completamente. Começaram a aparecer alguns médicos que não estavam lá na hora. Nossa. Aí apareceu já um tio meu que é médico. Olha, vamos precisar que você faça de novo a tomografia, mas agora com contraste. Porque a primeira eu fiz sem contraste. Tudo bem, vamos fazer. Aí eu fiz a segunda com contraste. Quando eu saí da sala da tomografia com contraste, já me colocaram numa sala, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, que tinha uma maca no meio assim. Aí eu deitei na maca, aí já tinha 5 médicos ao meu redor. Aí um médico pegava a minha pulsação aqui no pescoço, cada um médico pegava de um lado, um numa mão, outro na outra mão, um em cada perna, vendo pulsação. Aí os médicos conversavam mais ou menos assim: eu não acredito que ele tá com pulsação em todo o corpo. Como isso é possível? E aí que a gente... Tô ouvindo tudo isso. Eu ouvindo tudo isso. O que a gente começou a entender e depois foi explicado. O que eu tava tendo é o que a gente chama de dissecção da aorta. A dissecção da aorta, a aorta é a maior artéria do nosso corpo. Ela sai daqui do coração, desce, ela faz uma curva e desce até aqui a femoral, entendeu? Perfeito. A minha aorta, ela tinha... a dissecção da aorta, ela rasga, mas não rompe. É como se um pedaço, a pele dos monstros ali, rompesse assim por dentro. Sim. Mas não chega a rasgar. Porque se romper, o camarada morre imediatamente. Não tem nada, porque o sangue
vaza para todo o corpo. Só que é o risco. Perfeito. O risco é justamente esse. Romper. E em algum lugar, o sangue entrou, porém, dentro da parede e rasgou. Se não resolver esse problema de onde o sangue entrou, vai romper e você vai morrer. E aí, a partir dali, mudou tudo. Era um caso gravíssimo, né? De secção da aorta. E ali começou uma luta muito grande. Porque eu não sei se os irmãos lembram, mas nessa época, mais ou menos, isso foi em 2015, teve um evento aqui na cidade em que foi briga de gangue, uns mataram não sei quantos, não sei aonde, aí mataram não sei... Aí foi aquela confusão na cidade, os hospitais, tudo lotado, carro de polícia ali pela doca e tal, direto. Foi nesse dia. Foi nesse dia que teve essa confusão toda, e aí não tava conseguindo hospital, tava lotado, não começou, aí começou aquela luta. Aí eu fui para UTI, né? UTI não, uma área de atendimentos intensivos ali na Unimed. E a partir dali eu já sabia que o negócio era muito grave. Não tinha total compreensão do que era grave. E Deus foi tão maravilhoso que nesse mesmo dia, o marido da prima da minha esposa, ele chegou de férias dos Estados Unidos nesse mesmo dia. E ele chegou aqui. Cardiologista? Não, ele não é cardiologista. Ele chegou e ele saiu do aeroporto para a Unimed, para ir lá com a gente. Aí deu todo o apoio para minha esposa, aí explicou pra gente, pra ela, né? Ele disse assim, olha, é gravíssimo. 90% das pessoas morrem imediatamente. Quando morrem imediatamente. E aí, essa era o que ele entendia como médico. Ele disse pra minha sogra, ele vai morrer, não tem jeito, isso aí, chorando assim pra ela. Não quis falar na frente da Carol, mas falou pra minha sogra, olha, ele vai morrer, não tem jeito. E aí, fiquei naquele negócio, aí começou uma luta de oração muito grande aí, porque não tinha leito, eu precisava de um leito de UTI em um hospital, urgente. Aí, ora, vai pra cima, vai pra baixo, ora. Começou a juntar, as pessoas da igreja começaram a orar, os nossos amigos, todo mundo lá lutando de alguma forma com isso, né, lidando com essa dificuldade. Eu sempre digo que eu sou o mais alheio, porque eu só tava lá deitado. Não sabia a gravidade? Eu sabia mais ou menos, mas o que você faz? Tava na UTI. Eu não faço nada. Sim, moral da história, depois de muita oração, conseguiram um leito para mim de UTI no Hospital do Coração. Naquele dia eu entrei pela primeira vez na minha vida em uma ambulância, eu nunca tinha entrado numa ambulância. Entrei, o Mário foi comigo, que acabara de chegar dos Estados Unidos. E aí ele foi comigo, a minha esposa foi, mas ela foi lá na frente, ele foi comigo lá atrás, que ele é médico, né? E aí eu fui para o Hospital do Coração, isso foi quarta-feira. Nesse dia, quando eu cheguei no Hospital do Coração, me sedaram para fazer tudo o que precisava fazer comigo. No outro dia, na quinta-feira, 2 horas da tarde, eu tava deitado numa maca que eu ia fazer uma cirurgia no coração, outro dia. Tinha que fazer a cirurgia. Sim. Mas antes disso, a maior luta, depois de conseguir o leito, foi conseguir o médico. Porque só havia naquela época, não sei hoje, mas naquela época só havia 3 médicos em Belém que faziam essa cirurgia. Um tava nos Estados Unidos, o outro tava chegando de viagem, acho que estava em São Paulo, que é... O que estava nos Estados Unidos é sócio, alguma coisa assim, do Hospital do Coração. Pelo menos foi a informação que a gente teve. E só ele fazia essa cirurgia no Hospital do Coração. O segundo estava em São Paulo, mas estava chegando. E o terceiro estava aqui, que foi o médico que me operou, que é o Dr. Marcondes. E é aquela confusão. Nenhum médico estava aceitando. Lá naquele hospital ele não operava porque a prioridade era do médico que estava lá nos Estados Unidos. Aí começou todo mundo orando. Aí foi aquele movimento, a igreja começou a orar por mim, pela gente, né? Uhum. Foi uma luta muito grande para conseguir esse médico, cara. Porque era uma cirurgia de risco, grande porte, de risco muito grande. Menos de 10% de chance de dar certo. Uhum. E aí, isso, vocês sabem que quando o médico diz, olha, tem 10%, é que o negócio tá pegando mesmo, né? É porque é grave. E aí, começaram a ligar. E depois eu soube, porque o Dr. Marcondes me contou isso bem futuramente, né? Que ele recusou uma vez, o médico que me operou, ele recusou uma vez, ligaram pra ele, porque vários amigos médicos nossos e tal começaram a ligar, da igreja, irmãos. Ele recusou uma, ele recusou 2, ele recusou 3. Na 4ª ligação, que foi um médico conhecido dele, que é um médico lá da nossa igreja. Pensou? Na 4ª ligação, ele disse assim, o Dr. Marcondes, falando com o Dr. Laura, ele disse assim, olha, Laura, eu não aguento mais, cara.
tu já é o quarto que me liga. Eu vou operar esse menino logo. Eu vou operar ele. E aí, no dia de manhã, na quinta-feira de manhã, ele chegou no hospital. 10 minutos depois, chegou o médico que estava vindo de São Paulo. Alguém ligou para ele, a gente não sabe quem. 10 minutos depois, ele chegou para me operar. Quando o que estava vindo de São Paulo chegou e viu o Dr. Marcondes, ele disse, o Dr. Marcondes vai assumir o caso? Vai. Aí foi embora. E isso, eu agradeço. Eu nem conheço, não sei nem o nome, mas eu agradeço porque o meu médico foi extraordinário. E aí, naquele dia mesmo... eu tava deitado numa maca à tarde, 2 horas da tarde, prestes a entrar na cirurgia. Eu já sabia mais ou menos que seria uma cirurgia de peito aberto. Me foi dito para eu escolher que tipo de prótese eu queria. Eu tenho uma prótese metálica no coração, aqui em cima do coração. Aí a minha esposa foi muito guerreira. Ela que tomou a decisão. Porque, legalmente, apesar da gente ter casado apenas 10 meses, a decisão não cabia à minha mãe mais. Sim. Como eu era casado, era minha esposa. Perfeito. Então, ela que teve que assinar o documento e dizer, não, ele vai fazer. Ele vai fazer a cirurgia. Muitos não queriam. Muitos queriam que eu fosse fazer a cirurgia em São Paulo. O doutor Marcondes, sabiamente, disse assim, olha, ele não pode fazer essa viagem. Ele vai morrer na viagem. Naquele dia, 2 horas da tarde aproximadamente, eu estava deitado numa maca no quarto. O doutor Marcondes entrou, conversou comigo. Na sala pré a cirurgia, né? Conversou comigo, me explicou o que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. E ele disse assim, olha, você pode falar com mais uma pessoa. Você tem que escolher uma pessoa pra falar. E ali foi bem difícil, sabe? Tipo assim, pode ser a última pessoa que você vai falar, né? E o meu desejo era falar com a minha esposa. No entanto, eu conhecia a minha esposa. A minha esposa é uma mulher de Deus. E eu sabia que ela ia saber passar por isso. Que se eu morro, ela ia doer, ia chorar, etc., ia sofrer. Mas ela ia saber compreender. A minha mãe, eu já imaginei que seria muito mais difícil para ela. Aí eu disse, chama a minha mãe. Ela chegou na sala, aí eu disse, olha mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo. O Deus que eu acredito só tem 2 opções. Ou eu vou morrer e eu vou estar na glória com ele. Ou então ele vai me curar e eu vou voltar. Só tem essas 2 opções. Eu não sei, eu sou um cara frouxo para médico, eu não gosto. Eu tenho síndrome do jaleco branco. Só de eu chegar na frente do médico eu já tô com pressão alta. Cara, mas eu fui tomado nesses dias, desde lá da Unimed, de uma paz. De uma paz, uma tranquilidade. Tudo pra mim foi muito tranquilo. Até essa despedida. Aí minha mãe tentou me encorajar. Eu conheço muito bem a minha mãe. Ela tava detonada ali. Ela tentou me encorajar. Mas o meu objetivo era dar algum tipo de esperança. A esperança que eu sabia que a minha esposa teria, mas eu não tenho certeza que a minha mãe teria. E aí eu disse assim, olha, não fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí ele aplica o sedativo, né? Aí um tio meu que é anestesista foi o que aplicou o sedativo. Ele disse, olha, nós vamos aplicar um sedativo em ti, você vai contar até 10 e aí você vai apagar. Então, aqueles 10, aquela contagem até 10 poderia ser meus últimos momentos. E aí eu lembro que eu fechei o olho. Se um dia você fizer uma cirurgia e ele falar assim, conta até 10 é mentira. Então ele diz assim, conta até 10 você vai apagar. Eu sei que eu lembro dessa oração. Essa é a segunda oração que eu conto aqui. Foi uma oração que me marcou bastante. Eu disse assim, Senhor, se for da tua vontade, me leva para ti. Nossa. Mas se não for, me traz de volta. Mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Nesses 5 segundos, 7 segundos ali. E eu apaguei. Aí, meus irmãos, começou uma grande luta. A cirurgia. Essa cirurgia foi uma cirurgia muito grande. Primeiro durou mais ou menos a primeira parte dela. Durou mais ou menos 10 horas. Foi só a primeira parte. Nesse tempo, quando começou essa primeira parte da cirurgia, irmãos em Belém, de várias igrejas, várias denominações, e no interior do estado, várias igrejas orando por mim. Ninguém me conhecia, mas Deus movimentou uma massa enorme. E aí eu tive 10 horas de cirurgia. Depois de 10 horas de cirurgia, eu comecei a ter hemorragia. Comecei a sangrar, parou a cirurgia, me fechou só a pele, e aí ele foi pra falar com a minha esposa e disse assim, olha, não tenho mais o que fazer. Eu fiz tudo que eu podia fazer, mas ele tá sangrando muito, tá muito frágil a aorta dele. A gente vai ter que esperar. Não tem mais o que fazer. Aí ela perguntou, doutor, quanto tempo tem que esperar? Ele disse assim, olha, o máximo que a gente pode esperar é 48 horas. Ele vai ficar sedado e fechado só a pele aqui.
botou uns produtos aqui, fechou e tal. Aí que a igreja começou a orar. Aí que todo mundo começava a orar, fazia grupo de oração. A igreja, cara. E a igreja orando, orando, orando. 36 horas depois, o médico vai lá, algumas horas antes, depois dessa chuva de oração, ele vai lá analisar o meu caso, ele vai me olhar e tal. Aí ele abre. Isso o médico disse pra gente. Não é crente, mas ele disse pra gente. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nada pra fazer. Tava tudo resolvido. Gente. Tinha parado o sangramento, parado tudo. Não tem mais nada que fazer. E aí fechou a cirurgia e tal. E a minha esposa fala que quando ela viu ele tava com outro semblante. O semblante cheio de tipo assim, poxa, deu certo. Deu certo. Essa segunda parte, depois de 36 horas, durou mais 8 horas de cirurgia, mais ou menos. E aí eu fui pra UTI. E a UTI, eu passei 10 dias, mais ou menos, aproximado. Eu sempre erro esses dados, mas eu passei 10 dias apagado. Depois de um tempo, né? Alguns dias de sedativo, depois tiraram e eu fiquei em coma. E aí, cara, eu não sei muito, mas foi aquela movimentação, aquela corrente de oração. Quando eu acordei, e eu lutei muito, porque eu fui um paciente muito ruim, mas inconsciente. Eu tirava as coisas, eu fui entubado, claro, 3 vezes. Sim. Só que eu arrancava o tubo toda vez. Cara. Depois da terceira vez... Isso eu não lembro. Não lembro. Depois da terceira vez, eu lembro do último tubo que eu arranquei, que foi quando eu comecei a ter consciência. Só que é incrível, eu achava, quando eu acordei com aquele tubo na minha boca, aquilo incomodando, eu achava que eu tava de cabeça para baixo. Assim como se eu tivesse inclinado com a cabeça para baixo. Aí eu disse, o que é isso? Aí eu comecei a ver que tava amarrado. Eu tava amarrado, porque eu já tinha arrancado 2 tubos, isso eu não tinha visto. Mas eu levei a minha cabeça pro dedo, enfiei esse dedinho aqui no tubo e puxei. Rapaz, aí o médico me empurrou assim, eu não acredito, tu arrancou mais um tubo. De novo? Eu não vou mais te entubar. Aí eu acordei. Algumas horas depois eu acordei. Depois de 8, 9 dias eu acordei. 8, 10 dias eu acordei. E aí começou a vida na UTI. Eu fiquei 5 dias na UTI. E eu fiquei 4 dias. Não é brincadeira isso aqui, é fato. Eu fiquei 4 dias sem dormir. 4 dias sem dormir nem 10 minutos, 30 minutos, nada. Direto. Por quê? Porque eu tinha dormido 15 dias, 20 dias, sei lá. Então, eu fiquei 4 dias sem dormir. Olha que eu pedi medicamento, me deram medicamento pra dormir, mas eu não dormia. E o tempo não passava, cara. Muitas pessoas falam que nessas experiências de quase morte e tal, vê muita coisa, tem gente que vê coisa ruim, tem gente que... Cara, era muita paz. Eu via assim, lá, eu meio sedado, meio acordado, eu via assim, era como se eu estivesse no alto de uma montanha belíssima, assim, tudo com grama verde e tal. Aí tinha as pessoas... Eu não sei... É possível que seja coisa da minha mente, mas era pra mim, se eu tivesse que imaginar como seria o céu, eu imaginaria mais ou menos daquela forma ali. Eu ficava vendo assim, quando eu tava entre sedar e não sedar, entendeu? Sim, eu ficava vendo isso. E aí, o tempo da UTI passou, cheguei, depois de 5 dias mais ou menos, fui pro quarto do hospital. Cara, quando eu cheguei no quarto, a primeira visita que eu tive, eu não sabia quem era. Tava a minha mãe, a minha esposa e eu, nós chegamos no quarto, elas me tiraram da UTI e me levaram pra lá. E entrou um senhor. E quando ele entrou, ele bateu assim, colocou o rosto e ninguém reconhecia, eu já tava falando, né? Com dificuldade, porque você fica meio rouco. Sim. Mas eu disse, pois não, amigo? Ele disse, aqui é o quarto do André? Aí ele disse, sou eu. Ah, não, meu nome é fulano, você não se lembra, mas eu sou o médico que atendeu você na urgência da Unimed. Me falaram que você tava vivo, mas eu não acreditei, eu vim aqui pra ver. Meu Deus. Uau, caramba. Eu cheguei no quarto, em 10 minutos ele apareceu lá. Sim. Ele disse assim, eu não acreditava que você estava vivo, então eu tive que vir para crer. Luciana de Oliveira, eu sou carioca e atualmente eu moro em Santo André, São Paulo. Essa história se passou no início da minha vida, né? Porque desde quando eu nasci, eu ouço a minha mãe contando um sonho que ela teve, que na verdade foi uma experiência, né, de quase morte. Ela, no parto da minha irmã do meio, no caso eu sou a mais nova, né, ela praticamente veio a óbito. Na época, a minha mãe tinha bebê em casa, com parteira, né, que inclusive era a tia dela. E como eles pensaram que ela estava morta,
eles tinham costume de colocar vela na mão do defunto, aquelas coisas todas. Quando o médico chegou, acredito que ele tenha sentido os sinais vitais dela e tenha reanimado ela. Enfim, a gente não tem aquela história de que a pessoa realmente morreu e foi reanimada, né? Por ser em casa, por ser interior, enfim. Ela contava o que ela tinha experienciado durante esse sonho. E desde pequena, virava e mexia, eu ouvia esse mesmo sonho, né? No sonho ela dizia que ela estava num lugar gramado, super verdinho. Ela dizia que se abaixava e passava a mão na grama e era muito verde, era como se tudo tivesse uma cor vibrante, né? Ela também se olhava. Na época ela tinha 19 anos de idade, então não tinha como ela se ver velha, né? Ela se via jovem, com os cabelos compridos, coisa que ela já não tinha, o cabelo tão comprido. E também sentia aquela sensação de prazer enorme, de estar num lugar maravilhoso, de estar super bem, acabaram-se os problemas. Não houve relato dela, ela dizia que não lembrava, aliás, ela não lembrava de ter filhos. Ela não lembrava de quem ela era antes, né? E daí ela começou a olhar em volta, ela dizia que via crianças correndo, brincando, e ela se lembra bem de que ela olhou para um lado e via uma mulher, daquelas mulheres carregando aqueles cântaros de água nos ombros, né? E olhava para outra, ela via um senhor lendo uma Bíblia gigante. E logo em frente ela falou que tinha uma espécie de casinha, como se fosse uma capelinha antiga. E ela ia se aproximando, enquanto ela ia se aproximando dessa capelinha, dessa casinha, ela ia, né, olhando, observando. E quando ela chegou na porta dessa casinha, ela se deparou com um trono com 3 degraus de cada lado. Quando ela chegava, tinha um homem com uma barba bem cerrada, mas muito bem feita, com os olhos azuis enormes, daqueles olhos que são bem arregalados, assim, esbugalados, parece que, né, que vai pular a qualquer momento. E na hora que ela chegava na porta dessa casinha, ela via 6 mulheres que cada uma tomava um lugar nesses degraus, que eram 3 de cada lado. E ela falou que parecia que os olhos desse homem chegavam assim, quase que no rosto dela. E perguntava, que horas são? As mulheres respondiam, mas numa língua que ela não entendia. Ele perguntou por 3 vezes e elas responderam por 3 vezes nessa língua que era incompreensível. E daí ela acordou. Ela dizia que ela tinha um despertador desses relógios antigos, que era o pé do Pelé, que ficava para lá e para cá. Ela falou que ela acordou e saíram 3 passarinhos verdes debaixo do travesseiro. Isso já era uma alucinação que ela estava tendo. E a sensação que ela tinha é que se ela conseguisse pegar um daqueles passarinhos, que ela iria voltar para aquele lugar. E era o que ela queria, porque ela tinha voltado à vida normal, né? E ela falou que ela escutava logo nos momentos seguintes o pé do Pelé no reloginho, e aquilo dava uma angústia muito grande nela, que ela chegou a quebrar o relógio. Enfim, voltou à vida. Minha irmã era uma criança muito grande, acredito que por ter feito parto em casa tinha dado alguma complicação e ela sofreu muito e isso aconteceu.
Logo depois que minha irmã nasceu, ela teve alguns episódios de esquecimento, né? Ela se pegava esquecida de tudo, ela estava indo para a casa da minha avó com meu irmão e minha irmã pequenininhos, e ela esquecia, não sabia quem eram aquelas crianças, enfim. Na época, a minha avó ficou muito assombrada e disseram que era coisa espiritual, aí levaram ela para alguns centros de Umbanda e tal. Ela ficou durante um tempo, isso não era uma coisa constante, e ela acabou se aborrecendo muito e largando tudo e continuando com esses episódios de quando em quando. Não era sempre. Até que, assim, depois de eu fazer uns 18 anos, 17 anos, ela se encontrou na igreja evangélica e continuou lá. Mas ela sempre teve aqueles episódios assim de coisas inexplicáveis. Ela falava umas coisas assim que vinha na cabeça, ela não entendia bem por que falava, e daí a pouco aquilo acontecia, tipo, tá chegando uma pessoa, tal pessoa, ou aconteceu isso com tal pessoa, e aquilo acontecia logo em seguida, e ela mesma ficava nervosa porque ela não entendia por que ela tinha falado aquilo e por que aquilo tinha acontecido, né? Ela não entendia direito. Eu não sei bem se por preconceito, com essa leitura de... alguns dizem que é mediunidade, outros dizem que é paranormal, enfim. Eu não sei se bem por preconceito ou se por medo mesmo, porque eu imagino que eu também ficaria apavorada. Ela abandonou o espiritismo e se entregou à igreja evangélica. Eu acredito que ela tenha sido mais feliz, né? Porque ela continuou. Ela descobriu um câncer do colo retal. Ela ficou 3 anos doente. E no início do tratamento, eu, por ser a filha mais nova, eu era muito grudada com a minha mãe, sabe? A gente tinha uma afinidade muito grande. Então, quando ela descobriu o câncer, eu era recém-casada. Então, no hospital, ela começou a fazer o tratamento e estava indo super bem. Ela era uma mulher assim, com muita fé, com muita fibra. Minha mãe, se tem uma palavra que define minha mãe, era força, sabe? Uma pessoa de muita força, muita fibra. E ela não aparentava ter medo, sabe? Ela estava sempre com aquele semblante de calma, de paciência, tudo vai dar certo, fé em Deus, Deus sabe de tudo, enfim. E isso contagiava até a equipe médica, porque todo mundo gostava muito da minha mãe, porque ela estava sempre pronta para tudo, né? Ela fez a primeira cirurgia, deu tudo certo. Na segunda cirurgia, as coisas começaram a complicar. O câncer recidiu, ela teve que voltar para o hospital e nessa segunda cirurgia ela teve uma infecção bem complicada e, enfim, ela chegou a um estado terminal, tomando doses cavalares de morfina. Esses momentos, né, que a gente... como que eu posso dizer? A gente chega à conclusão de que a gente não é nada, né? Daí trocaram no hospital, porque era uma equipe médica. Então tem um catedrático, que é o professor, né? O líder da equipe e os residentes, enfim. Não entendo muito bem disso, mas o tempo que a gente passa no hospital, a gente acaba captando, né? Isso. Aí trocaram esse médico-chefe por um outro médico. E logo depois dessa segunda cirurgia, ela ficou internada, estava em tratamento. Quando começou a melhorar, ela veio para casa. Mas ela tinha que ir toda semana para ver se a infecção não estava reincidindo e tal. E daí trocaram esse médico, esse professor, e ele queria vê-la, né? Por ser um caso bem complicado e tal.
E quando ele entrou na sala, a minha mãe... Bom, na época eu não entendi bem, né? Mas ela teve, assim, uma queda de pressão, passou mal, chegou a ponto de quase desmaiar, ficou, assim, meio tonta. E daí, né, eles tomaram lá as providências, ela foi reagindo. Mas desde esse dia, a minha mãe mudou. Desde aquele momento, eu me lembro que ela voltou para casa bem calada. Meu padrasto perguntava para ela o que foi, se ela estava bem. E ela dizia que sim. Aquela coisa meio monossilábica, né? Sim, não, é, aham. Enfim. Aí teve um dia que eu não estava entendendo bem. Eu perguntei, né? Eu falei, por que a senhora está assim, né? Tal. Aí ela pegou e falou, minha filha, tá chegando a minha hora. Aí a gente zangava com ela, porque, né, a gente queria colocar ela para cima, né? O que foi? Perdeu a fé? O que foi? Ela falou, não, imagina. A minha fé em Deus garante para ela, a fé dela garantia a salvação, independente da vida ou não, né? E daí a gente notou eu notei essa grande mudança nela desse momento em diante. Mas a vida vai correndo, você não vai percebendo, né? É como na história, você precisa de um distanciamento para que você entenda o que está acontecendo. Minha mãe entrou, deu a entrada no hospital, em fase terminal, teve um sangramento estomacal por causa da quantidade de antibióticos, entrou em coma e eu saí do hospital, eram 6 e pouca da tarde, e ela faleceu às 9 e pouca da noite. No dia 13 de março do ano, nem sei mais, viu? Tem 21 anos isso. 21 anos. Minha filha tem 22, isso tem 21 anos. Na época, a sogra da minha irmã tinha um jazigo numa cidade no Rio de Janeiro, que é de um cemitério parque, um cemitério jardim, que é considerado um cemitério evangélico. Eles não têm aqueles jazigos, aquelas gavetas que fala, né? É tudo gramado. E eles ofereceram aquele jazigo para o enterro da minha mãe, porque não tinha ninguém enterrado lá. Os pais da sogra da minha irmã haviam comprado na época do lançamento do cemitério, mas não tinham sido enterrados lá. Tinham sido enterrados no jazigo da família, em outro cemitério, no cemitério do município. E o jazigo estava lá, né? Daí a gente aceitou, pagamos o que tinha que ser pago para enterrar, e o corpo foi liberado e foi para a capela desse cemitério. Na hora do enterro, aquele momento horrível, né, da minha vida, eu acho que foi o pior momento da minha vida, mas era um misto. Eu também estava sentindo uma sensação de... A minha mãe não estava sofrendo mais, sabe? Quando eu olhei ela dentro do caixão, eu achei o semblante dela muito melhor do que quando eu deixei ela em coma pela última vez. Então, eu estava num misto de emoções que eu não sei te dizer. Eu estava muito... eu estava muito mexida por dentro, estava traumatizada. O meu irmão mais velho é que me atentou para um detalhe. Na hora do enterro, meu irmão me chamou e falou, olha para lá. Aí eu olhei para um lado, aí tinha uma estátua. E esse cemitério já havia anos que tinha sido inaugurado, então como os pais da sogra da minha irmã tinham comprado esse jazigo no início, então comprou bem ali na frente do cemitério. E ali não havia mais quase enterros nenhum, porque, né, era mais lá para trás. Eles foram comprando quarteirões e quarteirões. É bem grande esse cemitério. E o jazigo era bem ali na frente.
E de um lado havia uma estátua de uma mulher assim com um cântaro, e do outro lado, aí ele falou, agora olha para o outro lado, é uma Bíblia gigante. E a gente cresceu ouvindo esse sonho, tanto eu quanto meu irmão, minha irmã, enfim. Então ele falou, nossa, é igualzinho o sonho que minha mãe teve, né? Que ela contava. Depois disso, já em casa, começaram a me cair as fichas. Eu comecei a juntar as peças, né? Do que aconteceu no hospital, do que aconteceu ali. E daí eu me lembrei desse médico. Esse médico tinha essas características, sabe? Eu lembro que eu fui na casa do meu irmão contar para ele. Falar, o médico tinha essa barba cerrada, tinha esses olhos bem esbugalados, azuis. E eu me lembrei de que quando ela viu ele pela primeira vez, ela mudou o comportamento dela completamente. Havia também uma situação assim, quando ela estava tomando morfina no hospital, a pessoa tomando droga, a pessoa fica meio, né, não fica muito normal. E daí, às vezes, ela dizia que estava sentindo dores e a enfermeira falava para a gente, olha, ela tem alucinações com as dores, às vezes não é dor, às vezes a gente dá um pouquinho de dipirona e ela diz que passou. Tem um horário certo para dar a morfina, a gente não pode dar a qualquer hora, né? Então, ela tinha a mania de ficar perguntando as horas para saber que horas era a dose da próxima morfina, porque era quando ela não sentia dores. E ela perguntava as horas, eu lembro que um dia ela perguntou para a enfermeira e a gente repetia para ela, porque ela ficava perguntando, e ela falava, não estou entendendo nada que essas mulheres falam, não entendo nada. Enfim, ela morreu e todo sonho que ela teve nessa experiência de quando minha irmã nasceu, ficou muito nítido, muito claro para a gente que ela viveu uma experiência onde não era a hora dela ir e tudo que aconteceu era como se fosse uma narrativa de como seria, sabe? Como se falasse assim, não é agora, é assim, né? E isso ficou como experiência para a gente, porque ela mesma não viu isso depois, né? Ela teve o sonho dela lá na experiência e depois ela teve a experiência de falecer. Claro que eu acredito que depois de morte ela tenha entendido tudo, mas eu acho que ficou muito claro para quem conviveu com ela também. E quando eu vejo assim que eu tenho algum interesse, né, nessas experiências assim, eu acredito muito no que a pessoa está falando, porque a pessoa tem a experiência, a pessoa chega de volta com aquilo vívido na cabeça, mas a gente não tem noção do que realmente é. As coisas vão no desenrolar da vida, é um desenrolar, né, depois disso. E foi uma dádiva para mim, para os meus irmãos também, acompanhar. Foi doloroso, claro, ver a nossa mãe morrer, mas é uma dádiva para a gente, porque é uma certeza muito grande que a gente tem na ausência do fim, né? É isso.